Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui para o lançamento especial dessa noite do livro A Vida em uma Mala. Está aqui do meu lado. Eu sou a Ana Soares, eu sou escritora, eu sou mentora de escritores e CEO da editora Flow. E estou aqui hoje para apresentar mais uma escritora que vai estar com a gente aqui e um livro da segunda edição que foi reformulado e que eu quero apresentar para vocês. Mas antes disso, eu quero chamar vocês a fazer a inscrição aqui no canal do YouTube da editora Flow e acionar ali o sininho para vocês sempre receberem as novidades, tá? E já aproveita e dá o like, que é para o YouTube distribuir essa live para as outras pessoas e elas se lembrarem de entrar aqui, tá? Vai ter surpresa. Nossa surpresa de hoje é o seguinte: vai ter sorteio de 2 livros no final da nossa live, tá? Então, é o seguinte: um livro vai ser para o Brasil e como a história, né, tem tudo a ver com a Itália, um livro vai ser para a Europa. Pode ser para o pessoal aí da Itália que segue a Juliane ou que está espalhado pelo mundo inteiro. Então, assim, um livro para fora do Brasil, pode ser nos Estados Unidos, pode ser no Canadá, e um livro para o Brasil. Só que tem umas regrinhas, vocês vão ter que esperar até o final e vai ter que escrever ali no chat: eu quero. E aí escreve o país que vocês estão assistindo a live, tá bom? Então agora eu vou apresentar um pouquinho a Juliane, que é minha amiga do coração. Mas algumas pessoas de repente não conhecem ainda, se não for do lado dela que está aqui na live, né? Então, assim, a Juliane se chama Juliane Deitman Toniolo, é casada, é mãe de 4 filhos lindos, é formada em comunicação social, tem MBA em administração e gestão de negócios. E agora eu quero perguntar para ela entrar nessa live e falar assim: o que mais é importante saber sobre ti? Oi, pessoal, que alegria, muito prazer estar aqui com vocês. É sempre uma emoção muito grande poder estar conversando, e principalmente no motivo de hoje, que é o lançamento do livro. E dessa segunda edição que ficou maravilhosa, depois de muito trabalho aí com a Ana, com a editora Flow, com toda a equipe. Hoje a gente tem um novo trabalho onde eu consigo mandar a mensagem que eu quero transmitir para o mundo inteiro. E isso é muito legal. Ana, eu acho que, bom, você já falou aí praticamente tudo de mim. O que eu posso complementar é que eu sou uma pessoa que eu sempre gosto de ver o lado bom de todas as coisas. Mesmo quando eu tenho, às vezes, muitos desafios e coisas que não são tão agradáveis no meu dia a dia, eu procuro olhar isso sempre como um aprendizado, o lado bom de toda essa situação. Eu sou alegre, eu gosto de cantar, eu gosto de dançar, eu gosto de dar risada, eu gosto de gesticular a mão. Bem italiano? Eu gosto, é bem italiano, então eu tô no lugar certo aqui, ó, porque eles nem ligam, eles acham o máximo. Eu só tô agora, ó, aprendendo o gesto certo Ah, pois é, isso é importante. para não dar vexame, né? Bacana demais. O Ju, e é o seguinte, né? O livro ele começa, né? Tem todo o enredo de uma mudança, né? Então, a gente tem capítulos, por exemplo, que se chama o início, a decisão, o processo, a mudança do país em si, né? Explica um pouquinho para gente, para quem não te conhece ainda, de onde veio, quando surgiu essa ideia de mudar para o exterior e por que Itália? Bom, eu acho que eu já nasci querendo fazer intercâmbio, porque eu sempre tive uma vontade muito de morar fora, de vivenciar novas experiências, porque eu gosto muito de experienciar as coisas, na prática mesmo. E à medida que, na minha adolescência, quando todo mundo faz um intercâmbio, eu não tive essa oportunidade na época, né? Porque minha mãe não tinha condições de me mandar. E aí eu fui ficando com aquilo no meu coração, a vida foi tomando outros rumos, enfim. E até que eu tive uma oportunidade de trabalho nos Estados Unidos. Então, num primeiro momento, a nossa mudança e o planejamento começou para a América. Uhum. E aí, depois de um certo tempo, ah,
Bom, eu sou cristã, então todas as coisas que eu faço, eu coloco isso diante de Deus e espero muito, né, sentir no meu coração as aprovações e quais os caminhos que eu devo fazer para alcançar aquilo que eu tenho sentido no meu coração. E eu fui vendo assim muitas portas se fechando para essa ideia da América, né, dos Estados Unidos. E aí eu conversando com o Mauri, a gente falou, meu, tá muito estranho, a coisa não tá fluindo, e normalmente quando nós temos um sinal positivo de ir em frente, tudo flui. E de repente as portas realmente, pum, fechou. O cara que ia me contratar resolveu não fazer mais isso, mudou toda a estratégia. Mas aquela chama, ela permaneceu assim no meu coração. Nós não tínhamos motivo para sair do Brasil. Uma vida estável, 2 empresas, as crianças bem, a gente morava num bairro bom, mas era uma vontade de crescimento. Parecia que ali aquilo estava limitando demais a gente. Tipo, tinha algo além daquilo, né? Fora a minha vontade. E aí, quando essas coisas dos Estados Unidos deram errado, eu falei para o Maurício assim, puxa, vamos ver uma outra alternativa. Esse teu nome, Toniolo, deve ter alguma coisa, deve ter um parente na Itália, não é possível. É muito italiano esse sobrenome. E aí, assim, a gente começou as pesquisas para entender, e num primeiro momento era dele fazer a cidadania para dar a oportunidade para as crianças, né, de terem depois o passaporte. E então começou assim. E aí ele veio para a Itália fazer a cidadania. E eu lembro que numa ligação eu disse para ele: amor, dá uma olhada na Itália com outros olhos. Quem sabe é uma oportunidade da gente vivenciar uma coisa nova, da gente ter uma experiência, proporcionar uma nova língua, outra cultura, sei lá, a gente dá uma mexida na nossa vida, sair da zona de conforto, dá uma olhada. E ele, daquele dia em diante, ele começou realmente a olhar com outros olhos, não só como alguém que estava esperando a cidadania, mas ele começou a se enfiar na cultura, ele começou a fazer amizade com as pessoas ali da região, porque quando você faz cidadania, você meio que tem que ficar em casa, porque daí tem né, o oficial que passa, tem algumas regrinhas. Mas ele começou a entrar na cultura, fazer amizade com as pessoas, conversar, começou a pegar o trem sozinho, fazer umas viagens curtas. E ele falou: olha, eu tô assim abismado com o que eu tô vendo. Eu tô vendo muita qualidade de vida, eu tô vendo segurança. Eu acho que pode ser um bom país realmente para nós. E nesse meio tempo em que a gente estava só em videochamada conversando, aconteceu um assalto à mão armada no nosso vizinho da casa da frente. E aquilo para mim foi a gota d'água, porque eu já estava meio cansada de não poder mais fazer quase nada com as crianças por conta da segurança. Segurança. Uhum. Exato. E aí a gente, poxa, nossa casa tinha um muro de 2 metros de altura, alarme, aquela cerca, sabe? Então, Cercas. Uhum. exato, não estava mais fazendo sentido. Eu sempre tive uma infância. Poxa, eu nasci em Maringá, morei em Curitiba, morei em Paranaguá. Eu brincava na rua e os meus filhos não Uhum. estavam mais podendo fazer isso, sabe? A gente com medo de entrar e sair de casa. Enfim, vários amigos nossos sendo assaltados, uma condição meio complicada em Curitiba, assim, naquela época. E aí a gente pensou, a gente já estava meio falando assim, ó, ou vamos para o interior do Paraná para as crianças poderem viver, ter liberdade, ou a gente vai ter que ir morar num condomínio fechado com uma estrutura, né, de parquinho, salão de festas, piscina, alguma coisa para eles, tipo, terem recreação, porque 4 crianças, né, gente? Sim. Ter alguma atividade sem precisar ficar saindo muito, os meninos irem de ônibus para a escola nem pensar. Então, aí, poxa, Surgiu a ideia. começou, parece que geograficamente a gente estava sendo empurrado, né? O Mauri tinha escola de música, alguns alunos começaram a ser assaltados, assim, 10 horas da manhã, saíam da escola para ir embora para suas casas, tinham violão roubado, celular, tênis,
Poxa, daí a gente começou a ficar assim, meu Deus, o que está acontecendo? E aí, quando teve esse assalto à mão armada do nosso vizinho, ele tinha a mesma idade do João, arma na cabeça, eu vendo tudo da sacada de casa, eu liguei para o Mauri desesperado e falei, ó, não dá mais. Começa a arranjar alguma alternativa, porque Vamos embora. vamos embora, não dá. Nós queremos segurança, queremos essa qualidade de vida para os nossos filhos, liberdade, por favor. E Ah, que aí foi loucura. assim, foi Que um mix doideira. de muitas coisas que propiciou, né? Tá, aí vocês meio que decidiram. Agora me diz o seguinte: quais foram os maiores desafios da mudança? Foram os burocráticos na hora dessa decisão? Foram os físicos ou foram os sentimentais? Do tipo, ah, eu vou deixar agora os amigos para trás, vou, né? O que mais pesou nisso tudo? Bom, foi uma mistura de tudo isso, né? Tanto que quando a gente decidiu e começamos nós deixamos para contar para as pessoas bem no final, assim, quando a gente já estava meio com quase tudo organizado. E alguns muito próximos eram os que sabiam e foram nos dando esse apoio, né? Então, como tudo aconteceu muito rápido, Ana, não deu muito tempo daí de eu pensar. Eu, por natureza, eu já sou uma pessoa organizada, então eu fiz ali meia dúzia de planilhas e era eu correndo para um lado, o Mauri para o outro, a gente fazendo pesquisas, conectando com pessoas que, né, que foram as primeiras que nos ajudaram e foram os amores assim com a gente. E aí já foram praticamente 60 dias. O Mauri foi em junho, foi fazer cidadania, voltou no começo de julho. Metade de setembro a gente estava pegando o avião para vir embora. Caramba. Então, assim, sabe quando não deu tempo? Aí eu fui ter os piripaques quando eu já estava aqui. Que aí eu pensava, meu Deus, o que eu fui fazer da minha vida? Gente, e agora que eu não tenho Fui mais embora. eu não tenho mais ninguém para conversar. E a criança tendo problema na escola. E o outro dando dor de cabeça, porque a gente veio sem preparo linguístico, nada. A gente só tinha o preparo financeiro e o preparo emocional, que eu imaginava que estava assim, né? Um pouco mais alto. Caramba. Mas aí, assim, né? Vocês, como vocês foram em família, e hoje a gente tem alguns vídeos aqui para mostrar, o Mauri, teu marido, né? Para quem não conhece o Mauri, ele fez um vídeo de depoimento que eu quero chamar aqui agora, para as pessoas verem a sensação dele também, o lado dele. Legal. Olá, eu sou Mauri Toniolo, falando um pouco da minha mudança para a Itália. Sempre a palavra que me vem muito forte é segurança. E desde o momento que eu cheguei aqui na Itália e esses 6 anos que eu estou aqui, eu tive, né, muitas experiências relacionadas à segurança e até essa questão de poder ir e vir com mais tranquilidade. Segunda palavra que me salta muito forte é desafio, porque primeiro eu tive o desafio de aprender uma nova língua e segundo, relacionado ao trabalho também. Então no meu primeiro trabalho foi realizar coisas que eu nunca tinha feito e da maneira como eu nunca tinha feito também, né? E ainda mais com a dificuldade da língua. Então isso para mim foi um desafio muito grande. Mas graças a Deus eu consegui vencer, superar e ainda continuo superando, né? E crescendo aqui nesse país que hoje é um país que eu tenho no meu coração. Oi, pessoal, me chamo. Ana, fizemos a dobradinha verde e amarelo. No capítulo A Chegada, Juliane, você conta como que foi arrumar praticamente do zero tudo, né? Vocês chegaram aí, eu conheço isso aqui, quando a gente chegou na Alemanha também, e lembro muito bem como é que foi. Você consegue ainda lembrar, já vai fazer 6 anos agora, né? Fez 6 anos, né, essa semana. Você consegue lembrar das sensações que você teve ali naquele momento? Foi mais medo? Foi mais ansiedade? Foi mais euforia? Olha, é uma coisa
incrível como é o ser humano, né? E como Deus nos fez, porque é uma mistura de tudo, assim. É uma mistura de felicidade com o que eu estou fazendo, é uma mistura de uau, que vinho delicioso, pelo amor de Deus, que italiano chato, sabe? É um mix assim de tudo, e ainda eu tenho que fazer a gestão das crianças, né? Porque cada um vinha com uma problemática, umas mais graves, outros mais tranquilos, e eu não sei, me veio assim uma força muito grande naquele momento que eu esqueci de mim para colocar a minha família em ordem, né? Porque esse era um dos principais motivos também da mudança, que era a gente estar junto. Porque no Brasil, pensa, como empresários, trabalhando um monte, 12, 14 horas por dia, aquela correria, estrutura em Uhum. casa, filho sendo criado por colaborador doméstico ou pela escola, né? Alguns deles já estudavam no integral. E eu estava vendo assim a vida passar e o que eu sempre quis, porque eu venho de uma família desestruturada, pais separados, eu era muito pequena, foi né, criada pela minha mãe. O Mauri também vem de uma família onde o pai dele faleceu quando ele era adolescente, depois só ele e a mãe, todo mundo e a irmã tendo que trabalhar para conseguir. E aí eu falei, eu tive a oportunidade de ter uma família como essa. E eu não cuido da minha família. E Não aí curte? exato, e isso foi também um ponto de interrogação que ficava, sabe, na minha cabeça. E aí isso veio aquela mãe leoa, né? Que aí você põe ela em jogo para ajudar todo mundo, você fica bem. Mas aí chegou o meu momento também, aonde eu tive as minhas crises, tive meus piripaques, porque são coisas que vão mexendo na tua alma. E eu não estava, talvez, preparada para tudo aquilo que eu ia viver, mas hoje, 6 anos depois, eu sei que tudo isso fez É um parte processo, do processo, faz dessa parte, né? trajetória. E se a gente não tivesse focado tanto no propósito, com certeza eu teria desistido, porque na minha cabeça eu não precisava aguentar algumas coisas que eu aguentei aqui, né? Mas hoje eu sei que foi necessário e eu consigo, né, graças a tudo isso, o livro está aí hoje para conseguir dividir essas experiências e ajudar as pessoas a se preparar. Eu sempre digo para os meus alunos, cada um vai construir a sua história. Não é que a minha história vai ser copiada, né? Porque cada um tem a sua vida Cada e um tem a sua, né? deve governar a sua própria vida, ser autorresponsável pela sua própria vida. Mas quando você tem alguém que pega na tua mão, te dá uma dica, te instrui, te ajuda, mama minha, você vai dando Literalmente, mamma mia. com segurança, né? Essa segurança que no começo eu não tinha, eu fui meio que indo assim, né? Tateando no escuro. E graças a Deus, entre acertos e erros, o saldo está positivo. Foi bom, foi positivo, né? Hoje eu até comentei no meu story, quando eu estava fazendo a chamada aqui para o lançamento, que tem gente que morre de vontade de mudar para o exterior e às vezes é sozinho, ou às vezes é só um casal. E vocês já eram uma família gigante, com um monte de criança, com 4 crianças, imagina, né? E vocês tiveram coragem. Então, para até estimular as pessoas a pararem com esse medo que paralisa, a gente fez um vídeo das crianças também, onde elas vão falar como é que foi, bem resumidamente, porque é claro, né, a história é longa, mas eu Legal. queria que a gente desse uma olhadinha no que eles falaram pra gente também no vídeo. Oi, Bora lá. pessoal, me chamo Júlia, tenho 12 anos e eu cheguei aqui na Itália com 7 anos. A coisa que eu menos gosto aqui na Itália é o jeito do italiano, porque ele é um pouco grosso na forma de falar, mas é só acostumar. E uma coisa que eu gosto é que meu pai e minha mãe trouxeram a gente aqui pra Itália, a gente conseguiu viver uma nova experiência, a gente tá vivendo muito bem aqui. Oi, gente, eu sou o Gabriel, eu venho aqui com 2 anos aqui na Itália e a coisa que eu não gosto aqui é a comida. Eu acho meio. E a coisa que eu gosto daqui é as estruturas que eles deixaram das coisas velhas, assim, tipo Volterra, a gente fez um vídeo da Toscana e a gente gostou muito lá de Volterra.
Oi, eu sou Davi, eu tenho 15 anos e eu cheguei aqui na Itália com 8 anos. A coisa que eu mais gostei aqui da Itália foram a minha companhia, né, dos meus amigos, porque eu tô vivendo a adolescência super bem, tô me divertindo o máximo, saindo nos dias, de noite, de tarde, mais no verão, né, que eu saí mais com meus amigos e eu me diverti super. E a coisa que eu não gosto aqui da Itália são as escolas, porque aqui tem um ensinamento muito rígido e às vezes os professores não sabem lidar a forma que falam com os alunos. E uma coisa muito importante na nossa família foi quando a nossa mãe escreveu o nosso livro, né, da nossa experiência aqui na Itália. E tem coisas muito legais, experiências muito legais, mas também outras que não são muito boas. E esse livro foi um legado que uniu muito a nossa família e que vai ficar marcado pro resto da nossa vida. Um beijo pra vocês. Beijo da mãe. Tchau. Tchau. Oi, pessoal. Enfim, uma mudança de país com crianças, né? Às vezes os pais eles já se preocupam já quando vai mudar de cidade, vai mudar de bairro, imagina de país, né? Essa adaptação a um novo ambiente, um novo idioma, uma nova cultura, deixa as pessoas extremamente preocupadas. Como é que foi essa experiência para a tua família? A adaptação das crianças aí num país novo, com um idioma novo, com uma cultura nova. Sabe que nós temos um combinado aqui em casa que tudo que a gente vai decidir, a gente gosta muito de sentar na mesa juntos. E desde sempre nós fizemos isso. E quando decidimos vir para a Itália, nós fizemos esse combinado com eles. E sentamos todos na mesa, explicamos o projeto. A gente disse que seria uma experiência, que a gente não sabia como é que ia ser, mas que a gente achava que era uma coisa importante para o futuro deles. E aí eu fiz eles assinarem um termo de responsabilidade. E acordando com tudo aquilo que eu e Mauri estávamos falando, né? Eu quis materializar aquela conversa justamente para chamá-los para o processo. E sabendo que iam ter dias ruins e dias bons, e que eles tivessem essa consciência da participação de que nós decidimos isso juntos. Justamente para tentar linkar com o processo de adaptação, que eu não fazia ideia como que ia ser. Eu nunca tinha morado fora do país. E então eu fui criando ferramentas para tentar administrar o emocional deles da melhor maneira possível. E aí acabou que o Gabriel tinha 2 aninhos na época, né? Ele tem o carimbinho dele do dedo assim na assinatura. E aí uma pena que eu não sei onde é que eu coloquei esses documentos. Deve estar em alguma caixa, que eu ainda tenho caixas na nossa garagem. E aí acabou que quando a gente chegou aqui, qualquer situação difícil que existia, eu puxava o documento. Eu falava, gente, lembra que era na alegria, na tristeza, na saúde e na doença? Mais ou menos isso. Então, nós tivemos momentos difíceis, principalmente na escola, porque nós não viemos preparados com um pilar fundamental, que é o linguístico. E aí, sim, os primeiros 3 meses foram bem sofridos. As crianças tinham dores de cabeça, porque ficavam ali 6, 8 horas na escola. Eu e o Mauri ralando na escola também, começamos na alfabetização, sabe? Você chegar num momento e olhar para dentro, pensando, nossa, 2 empresários formados, com pós-graduação, e aqui A, B, T, D. Aprendendo a falar ainda. Aprendendo a falar. E fomos reprovados no primeiro semestre do italiano por faltas, porque entre achar apartamento, levar e buscar criança, acabou que a gente faltou muito. E a professora, vocês acham que ela deu uma trégua? Nenhuma, ela reprovou a gente mesmo, tivemos que fazer o semestre novamente. Então, foram tantas coisas que foram movimentando dentro de nós, mas hoje, eu recentemente voltei do Brasil, que
E eu sempre trago coisinhas para eles, né? Doce, as coisas que eles gostam. E eu provoco muito aqui em casa. Eu do nada, assim, eu chego e falo, gente, vamos voltar para o Brasil, vamos voltar para lá, nosso país, do coração, nossa pátria, né? Vamos embora, acho que deu a nossa experiência aqui. Todos eles falam, não queremos voltar. Olha que loucura. Aí eu digo, então tá bom, então eu vou sozinha, vou ficar uns 6 meses lá, que eu, né, trabalhando, fazendo as minhas coisas e tal. Tá, pode ir, a gente tá super bem aqui. E eu Isso é penso, bacana. Essa é a melhor prova uau, que tem, né? a prova que nada é melhor do que o tempo para ajudar, para adaptar, o apoio, né, da família, porque eu e o Mauri, graças a Deus, a gente sempre foi muito presente na vida deles. E outra coisa, assim, pessoal, uma dica muito importante: não esconda quem você é. Chore na frente deles, fale dos sentimentos. A gente sempre fez muito isso, sabe? Quantos momentos de oração ajoelhados na sala, desesperados, assim, sem saber o que fazer, mas unidos, sabe? Na alma, no espírito, todo mundo batalhando por uma única coisa, se ajudando. Então, assim, meu, como eu te falo, quando coloca na balança de lembrar, assim, eu me emociono, né? De várias passagens, assim, juntos, para dar esse reverse, né? Convertendo Sim. toda a energia, canalizando, para produzir realmente e fazer dar certo. Que maluquice. Nossa, Eu até fiquei emocionada aqui também, lembrando que quando nós nos mudamos também para a Alemanha, nós passamos também por dificuldades em família e só deixa cada vez mais forte, mais unido, né? Isso é é, impressionante. Isso é que as pessoas têm que pegar de resultado, que no final das contas é o que mais é o que é vale a pena. significativo, né? É o que vale a pena. Eu vou lembrar as pessoas aqui que entrou agora. A gente vai fazer sorteio de livro no final, 2 livros, um para o Brasil e um para o exterior. E tem que escrever ali, olha, eu quero, e o país de onde você está falando, e tem que se inscrever aqui no canal da editora e apertar no sininho ali para receber mais as outras indicações de lançamento e tudo. Então, se inscrevam ali no canal, escreve eu quero ganhar o livro de onde vocês estão falando. Ô, Ana, Agora, posso pedir uma oi, coisa para o pessoal? Eu queria que você que está participando, comenta aí na nossa live de que lugar do Brasil você é. A isso gente quer aí. conhecer você, ou do mundo, né? Porque se tiver gente de outros países, escreve aí para a gente saber de onde é que Pois é, você está vindo. querendo saber, querendo saber. Então, aí agora nós vamos falar sobre o capítulo Mudança de Mentalidade. Tem um trecho que fala assim, ó, eu peguei esse trecho e eu vou ler aqui. É só um pedacinho, mas que eu achei muito significativo também. Entendi que uma experiência internacional exige uma mudança radical. Aprendi que aquilo que lemos só se concretiza se o praticarmos. Aprendi a ser mais prática e que posso viver com meia dúzia de roupas. Aprendi a conviver com pessoas bem diferentes de mim. Qual foi o maior dos aprendizados? É deixar de ter para ser, sem dúvida nenhuma. Esse foi o maior aprendizado que a nossa família inteira, ao longo desses anos, cada vez o ser tem ficado mais forte. A gente descobriu muitas coisas nessas viradas de chave, né? E o quanto é importante a gente mudar a mentalidade, porque quando você vem para uma nova cultura, você não faz ideia realmente do que você vai enfrentar. E quando você começa a enfrentar isso, se você não for mudando automaticamente a tua cabeça, você não flui naquilo. Porque as pessoas elas têm a tendência de rejeitar tudo aquilo que elas não conhecem. Então, automaticamente, se você vem já com as pedras na mão ou para rejeitar algo, com certeza o teu processo de imigração vai ficar muito mais difícil. Por isso que nessa mudança de mentalidade, a gente foi entendendo que, coisas
não tem importância. O que está valendo a pena é aqui, ó, a gente junto, a família, a gente cuidando uns dos outros, a gente vivendo experiências diárias, a gente superando desafios e desfrutando e celebrando e comemorando e chorando, mas juntos. Coisas que talvez a minha família, de certo modo, era desconectada no Brasil. Hoje aqui nós temos uma conexão muito forte, a ponto de eu ter o sentimento se o meu filho está com alguma dificuldade sem ele estar perto de mim. Então isso gerou uma aproximação muito grande e fez parte dessa mudança de mentalidade, porque no Brasil eu sempre trabalhei bastante, né? Dava muito valor ao meu trabalho, à minha equipe, à graduação que eu tinha, à posição que eu tinha. E quando eu cheguei aqui na Itália, foi meio que colocar o pé no freio e puxar o freio de mão tudo junto, assim. Porque eu cheguei aqui e, entre aspas, eu não era nada, eu era uma dona de casa, eu era uma mãe. E eu falava, gente, que é isso? Eu não sou ninguém. O que aconteceu com a minha vida? Cadê a minha vida? Cadê as pessoas? Cadê? E eu Não, é verdade. descobri que não tem cadê, que o cadê sou eu mesma. A vida era minha, eu que tinha que tomar o rumo dela e ser responsável por ela. Então, essa transição do, né, eu tenho um cargo, eu tenho uma graduação, eu tenho uma casa, eu tenho coisas. Eu tenho uma faxineira, eu tenho uma manicure, tenho. eu tenho uma passadeira, eu tenho uma cozinheira, eu tenho, né? É o legítimo perrengue chique, a gente trocar tudo que tem, que a gente tinha, né? E aí eu posso falar também, mudando para a Alemanha, para a Suíça, igual você mudou para a Itália, trocar o que tinha, e as pessoas dão muito mais valor para esse tinha, e o ser vai ficando para trás. E você falou muito bem quando você trocou ter pelo ser, porque aqui a gente rala, a gente é faxineira, a gente é mãe, a gente é secretária, a gente não faz manicure toda hora, a gente não vai no salão toda hora, a gente não é uma vida, tá morando na Itália, tá morando na Suíça, tá, mas é completamente diferente, só que o ser evolui de uma maneira, né, Juliana? Muito. Evolui demais e é exatamente isso. Essas coisas, elas deixam de ter a importância que tinham antes. E outras coisas passam a ser importantes, que é você estar esse tempo com a família, você estar com as pessoas que você ama, você fazer coisas juntos. Então, precisa, gente, precisa dessa mudança de mentalidade. Se você quer imigrar, fale isso, escreva aqui para a gente nos comentários. Eu vou mudar a mentalidade. Eu vou virar a chave, porque é muito importante que isso aconteça para você poder ir acessando outros níveis, né, Ana, da imigração. Eu costumo falar que o processo imigratório ele é como um jogo de videogame, que a gente começa ali meio sem forças, meio sem moedinha, meio sem equipamento. Ótimo essa. Mas ao longo do processo que você vai subindo de níveis, você vai achando chaves, você vai achando uma picareta, você vai abrindo portas, isso vai te dando forças para você ir para a próxima fase. E aí, gente, se você não faz essa mudança de mentalidade, você não consegue ir para a próxima fase, porque você fica tentando abrir uma porta com um grampo de cabelo. E aí você vai ficar e não vai abrir, porque você não está com a ferramenta certa. Então, quando isso explode na cabeça, é o momento que você diz, uau, entendi, entrou no teu consciente. E aí você fala, caramba, entendi. E aí você não rejeita mais a informação e você vai lá e pega uma chave, ou você pega uma picareta, alguma coisa que te faça derrubar aquela porta. Não, é verdade mesmo. É incrível isso. Parece papo de louco, né? Mas e a gente nunca está preparado para isso, gente. Não espere estar preparado, mas esteja disposto a fazer esse processo, né?
preparados, ficar esperando, eu vou ficar prontinha para ir para a Itália, eu vou ficar prontinha para mudar para outro país. É muito difícil, porque, na verdade, essa virada de chave vai ser quando você tiver já juntado suas fichinhas aqui, que nem o jogo de videogame que a Ju comentou, né? Então, tem um outro vídeo, que é do filho mais velho, o João, que eu queria chamar aqui agora, porque ele falou uma coisa que me deixou bem pensativa. Oi, pessoal. Eu sou o João Toniolo, tenho 19 anos e essa experiência internacional que eu tô tendo em morar na Itália é uma experiência muito boa. É claro que no começo não foi as mil maravilhas, ainda mais porque eu não conseguia a cultura, eu não conhecia a língua, então vamos dizer que foi bem difícil no começo eu me adaptar. Mas isso não foi uma barreira que me impediu de eu crescer culturalmente com a cultura italiana e aprender a língua. E eu queria trazer uma palavra para vocês, que é uma palavra que eu usei e estou usando muito nesses 6 anos de Itália, que é a perseverança. Que os problemas vão vir, as dificuldades vão vir, mas se você continuar insistindo, você querer aprender as coisas novas, você vai ver que tudo vai dar certo. Então, continue assim. Tamo junto, nice. Essa palavra-chave que o João falou aí, perseverança. Nossa, fez muito sentido para mim. Até como adulta, imagina, né? Ele agora um jovem adulto, mas chegou aí bem adolescente ainda, né? Nos momentos de crise, nos momentos em que essa perseverança queria faltar. O que vocês faziam? Já deu até uma dica ali. Tinha algum ritual em família? Onde é que vocês buscavam força para superar esses desafios? De onde é que o João tirou essa história da perseverança? Sem dúvida em Cristo, que é a nossa fonte inesgotável de amor, de resposta, de alegria, de paz em meio à tempestade. E eu tenho certeza que o João buscou a perseverança em Deus, porque ele chegou aqui, ele tinha 12 anos, e ele foi o que teve uma ruptura maior, né, com os amigos, a adolescência, a escola que ele estudou desde sempre, e era uma turma muito boa. E aí chegar aqui e ter que começar do zero, ele penou um pouco, mas se tem algo que eu admiro no João Vitor, é a perseverança realmente, porque ele não desiste quando ele quer algo. E isso foi, ela melhorou, não sei a palavra agora como usar, ela intensificou aqui na Itália, porque quando a gente está no Brasil e você tem toda a rede de apoio, você tem suporte, nós éramos de uma igreja muito grande, com sempre os pastores à disposição, pessoas para você conversar, pessoas para orarem por você. Aí a gente chega aqui, nós encontramos uma igreja, encontramos pessoas maravilhosas, pessoas que, nossa, nos apoiaram, não tenho nem palavras para agradecer tudo o que fizeram e o que continuam fazendo, porque estamos inseridos numa comunidade aqui. Mas o que eu quero dizer é o cortar um cordão umbilical daquilo que era uma comodidade no Brasil, a nossa igreja, as pessoas, e aqui a gente tem que aprender a buscar diretamente na fonte. Se eu não orasse, ninguém ia orar por mim. Se eu não buscasse, ninguém ia buscar. Se eu não lesse a Bíblia, se eu não ensinasse os meus filhos a palavra de Deus, ninguém ia fazer isso por mim. Então, nesse ponto, a gente criou uma dependência muito grande, muito maior de Deus, que a gente não tinha no Brasil, que era cômodo. E aí aqui, com as dificuldades, a dependência, nós aprendemos a depender. Então, eu acredito muito que sempre, né, o João Vitor buscou isso, e eu acredito também que a base familiar, ela ensinando os filhos, treinando os filhos. A minha mãe, ela falava para mim assim, que ela não estava me educando. Ela disse, eu tô te treinando para a vida, porque éramos só nós duas mulheres. E eu sou filha única do primeiro casamento. E os meus pais já faleceram, o meu pai e a minha mãe. Então, a minha mãe me deu tanta base assim,
tantas ferramentas de inteligência emocional que eu só fui entender tudo isso depois de mais velha, que quando eu consegui conectar tudo isso, né, o espiritual com a alma, com o corpo, e entender esse processo, eu falei, meu, é isso que eu tenho que fazer para os meus filhos, para que eles se tornem grandes pessoas e possam ajudar outros. E você falou de igreja no Brasil, hoje você já frequenta a igreja aí na Itália também, né? Sim, frequentamos Logo de início vocês começaram? logo de início, porque as primeiras conexões que nós tivemos foi com uma galera da igreja. Então, nós tínhamos amigos no Brasil que já tinham vindo para cá, e aí a gente conectou com eles, ficamos com eles alguns dias, depois ficamos com outro, depois fomos pulando, e aí a gente, depois quando nos mudamos para Verona, tinha a mesma igreja aqui também, que é a Chiesa Cristiana Missionária Internazionale. E aí a gente frequenta essa comunidade aqui também, de TMI Verona. Que legal, muito legal. Então, estamos quase chegando no fim, e eu sempre gosto de fazer uma pergunta assim, para fechar com chave de ouro mesmo. Qual foi a maior mudança nessa história de sair do Brasil e parar na Itália? Foi no espírito? Foi na alma? Ou foi no corpo? Bom, eu digo que não foi muito mais do que uma mudança, foi uma transformação, porque no espírito nós nos tornamos muito mais dependentes de Deus. Na alma, estamos ainda sendo treinados para sermos resilientes, perseverantes. E no corpo, porque a gente engordou um pouquinho, né, gente? Porque tá na Itália, é vinho, é pizza, é queijo, é salame. É massa. Então, todas as esferas a gente teve uma transformação. A transformação é muito boa. Mas todas bem-vindas, assim, né? Todas bem-vindas, sim. Sempre. Aqui, esse papinho aqui tem uma história. Esse bracinho aqui também é uma polenta. É a mama, né? É a mama, né, gente? Não tem jeito. Você já incorporou a mama italiana, não tem jeito. Já. Eu precisava só, assim, ter sei lá, um insight, né? Porque aqui com tanta coisa boa, gente, eu não sou a pessoa mais adaptada na cozinha. Eu me esforço, né? Mas eu tenho essa dificuldade. Mas a Itália me ajuda. Ah, pode ter certeza. Eu sou prova disso, que eu já experimentei e é tudo bom. Gente, nós já fizemos sorteio, nós vamos fazer o sorteio agora. Como é que tá? Vamos fazer agora o sorteio. Quem é que quer o livro? Já tem um monte de gente, eu estou vendo aqui nos comentários. Eu quero Brasil. Tem gente de fora, não tem gente de fora. Ou escreve Brasil ou escreve o país que vocês estão. Me diz aí, me conta. Senão, se não tiver gente de fora aqui, a gente dá 2 para o Brasil. Eu estou vendo aqui Brasil, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro. Ó, Ai, que legal. São Paulo, Guarulhos. Quem é? A gente vai sortear. E aí, depois, gente, manda um e-mail lá pelas redes sociais. Ó, a Simone Gambini está falando, parabéns, Ju, por mais essa conquista, que Deus abençoe você e sua linda família. Que legal. Eu não estou conseguindo ver os comentários, mas, né, depois eu agradeço aí a presença de todo mundo. Sim, ó, Cristiano Rodrigues, a Simone Gambini, eu já falei, Simone Ruiz, Beires Zambonini, também o pessoal da Itália, eu acho, né? Nossa. Jorge Alicia, curiosidades do Roblox. Tem várias pessoas aqui, muito legal. Tá. Então, assim, ó, temos sorteados. Já está vindo aqui agora, olha ali.
Parabéns, Jorge, Alicia e Cristiano Rodrigues. Falem conosco no direct do Instagram. Manda um e-mail pra gente, que a gente vai entrar em contato. Ah, que No legal. direct, não, lá no direct, vai direto lá no direct da editora Flow, tá? Já aproveita e segue a editora Flow lá também. E vamos que vamos, né? Então, para acompanhar a gente aqui, ó, se inscreve aqui no canal da editora, se inscreve lá no Instagram da editora. Vamos seguir a Ju, vamos seguir a Ana Soares, que a gente vai estar sempre falando aqui de livros, ó. Tem vários livros aqui, ó, o livro da Ju, da Valéria, da Renata, tem o meu, tem livro infantil que não está aqui hoje atrás para ver, tem vários livros que tudo na mesma vibe, tá? Histórias que inspiram as outras pessoas, histórias para as famílias, e é para deixar esse mundo melhor aí, mais colorido, mais bonito, e reforçar essa história da família, que é a base de tudo, que a Ju tanto falou hoje, né? Tá bom? Então, assim, vamos encerrar essa live, dá um tchau aí pro pessoal. Bom, gente, muito obrigada pela participação de todo mundo. Fico muito feliz e honrada de poder estar dividindo tudo isso com vocês. Faço as palavras da Ana as minhas e sigam a gente para informações. Nós estamos aqui para ajudar, para poder transbordar tudo aquilo que a gente tem aprendido e dividir tudo isso com vocês. Então, muito obrigada pela presença. Um beijo grande para todo mundo. Foi muito legal estar aqui. Um beijão para vocês também. Obrigada, Até a Ana. próxima vez. Até a próxima. Eu que agradeço, Ju. Beijão. Beijão. Tchau, Brasil.